Olá, a paz de Jesus eu desejo sobre cada um de vocês, sobre você que está acessando esse conteúdo, Adriano já acessando aqui, Ana, Adriano já entrando junto com a transmissão, deixa eu aceitar aqui. Paz de Jesus, todos vocês, é o que eu desejo no meu coração, é o que Paulo desejou aos Efésios, ele desejou graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só nele nós podemos ter paz, nós podemos ter graça, nós podemos ter objetivo, nós podemos ter clareza, iluminação. Estamos aqui buscando, recebendo iluminação do Senhor, recebendo iluminação do candeeiro que brilha. E hoje nós vamos continuar o nosso texto aqui no capítulo 1 e vamos ver exatamente a plenitude, né, da igreja, a igreja chamada como plenitude aqui pelo Paulo. Graça e paz, Adriano, tudo bom por aí? Tá chegando bem o som? Tá chegando bem, graça e paz. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, o pessoal que nos acompanha já no Facebook, no YouTube. Deus abençoe a todos. Hoje temos um tema assim empolgante em falar, porque tudo que Cristo é, nós somos nesse mundo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, a plenitude que cumpre tudo em todos. Espetacular hoje o nosso assunto. Espero que o Senhor nos dê graça. Cremos que o Senhor vai nos dar graça, porque é da vontade dele. É da vontade dele que você, ouvinte, seja abençoado por ele. É da vontade dele que nós sejamos abençoados com a palavra que vai vir dele. E é nisso que confiamos. Exatamente. Teu som tá chegando bem legal aqui. Nívia também acessando aí. Bem-vinda, Nívia, nossa prima, lá de Maringá. E hoje, 24 de agosto, e nós vamos nos assentar aqui aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Nós também aprendemos muito, claro. Eu aprendo com o Adriano também, e nós aprendemos com o Senhor, compartilhando aqui a palavra com todos vocês. E hoje são os dois últimos versículos do capítulo 1, que encerram exatamente com a finalização da oração de Paulo. Nós vamos ler desde aqui do versículo 18, que ele fala assim: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a gente estava vendo, Adriano, a questão na sexta-feira passada, sobre a posição de Cristo, de estar acima de todo principado, potestade, poder e todo nome que se nomeia, não só no presente século. Quando ele fala século, aqui está falando de era, né? Então ele está dizendo que Cristo está exaltado nesta presente era e também na era vindoura. Então as eras de Deus são os tempos determinados, é como se fossem as estações no ano de Deus, primavera, verão, outono e inverno. Então, Cristo recebeu esse nome acima de todo nome, acima de todos os poderes espirituais, todos os poderes da terra também. Ele é chamado no Apocalipse de o soberano dos reis da terra. Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Quando ele ascendeu, ele disse: é-me dado todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno, ele tem todo o domínio.
Não só neste século, nessa era, mas também na futura. Ora, a era futura, ele vai exercer o seu reino sobre a terra. É o milênio, é o reino dos céus manifesto aqui na terra. Com vara de ferro ele vai reger. Então, ele tem esta preeminência de estar acima de toda autoridade, todo poder, toda potestade, todos os nomes do rei da terra, tudo. Por isso que ele diz no 22, e aí é o tema que a gente vai analisar um pouco hoje, o 22 diz que ele sujeitou, quem sujeitou? O Pai. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele começa falando aqui, Adriano, desta sujeição de todas as coisas a seus pés. Nós vemos que Paulo, lá em Hebreus, ele diz que nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas a seus pés, mas afirma que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Porém, nós ainda não vemos essas coisas sujeitas. Então é como se diz no direito, né? Aquela figura do fato e de direito. Então, de direito, Jesus já é o Senhor, ele já tem o direito de governar sobre tudo. Mas, de fato, nós ainda não vemos as coisas sujeitas, porque ainda há muita desordem, há muita confusão. Agora, ele está realizando um processo, por isso que diz aqui, sobre ele ser o cabeça e sobre os seus pés. Então, qual é o processo? Ele está sujeitando todas as coisas, de fato, debaixo dos pés da igreja. Porque ele diz que a igreja é o corpo dele. Então, o cabeça está nos céus, assentado, e o Salmo diz assim: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Então a cabeça está assentada, esperando. Mas ele está realizando um processo de sujeitar, de fato, todas as coisas através da igreja, que é o seu corpo. Aleluia por isso. Fazemos parte desse plano eterno e dessa tão grande vocação do nosso Senhor, desse trabalho dele, né? Que é de sujeitar todas as coisas. E nós fazemos parte, porque somos o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E, na verdade, toda a plenitude da divindade está no corpo. Foi assim que Paulo escreveu em Colossenses. Então, pense, meus irmãos, por isso que os nossos olhos precisam estar abertos para descobrir qual é a riqueza, a sua riqueza nos santos. Porque tudo de Deus se conhece através dos santos. Porque a plenitude de Deus está no seu corpo, como Paulo escreveu em Colossenses. E Paulo pede para que os nossos olhos sejam abertos para que a gente perceba, que a gente veja toda a riqueza dele no seu corpo. Bom, em relação a isso que você estava falando, e colocou muito bem, né? Cristo foi estabelecido, porém as coisas, nós não vemos ainda todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E nós, sua igreja, fazemos parte dessa situação. A primeira coisa, então, é que, por meio da vida do Espírito em nós, podemos sujeitar a nossa carne, né? E dominar sobre essas coisas. E aí, nós fazemos parte de todo esse plano de sujeição. Nós não vemos, mas elas, de fato, de verdade, já estão. Porém, a gente não vê as coisas acontecendo ainda porque precisamos ainda crescer, precisamos ser amadurecidos, precisamos conhecer mais do Pai e mais de Cristo. E quando essa revelação vem, mais coisas são sujeitas aos pés do Senhor.
Na verdade, já estão, né? Exato. É. Mas elas Uhum. são, nós a vemos dessa forma. Porque hoje, podemos, alguns de nós podemos ter a, assim, algumas situações, algumas incertezas. Será que tal situação que aconteceu comigo, será que não pegou o Senhor de surpresa? Será que essa questão das eleições do Barack Obama do passado, né, do George Bush em várias guerras, ou o atual presidente lá, o nosso presidente do Brasil, alguma coisa deles não pega o Senhor de surpresa? Absolutamente nada, meus irmãos, porque tudo está sujeito aos pés do Senhor. Mas nós precisamos crescer e ter os nossos olhos abertos para ver essas coisas sujeitas. É interessante isso. Nós precisamos crescer para ver que já estão sujeitos e aí a gente toma posse, né? É como o Sim, povo de Canaã. Deus já tinha dado para eles a terra. Ele disse: ó, tudo é de vocês. Ele deu primeiro para Abraão, né? Ele disse: Abraão, aquilo que você olha, consegue ver aqui, para o norte, para o sul, para o leste, oeste, eu já te dei tudo. Tudo já é teu. Mas, embora fosse deles, eles tinham que ir lá e guerrear com os gigantes, e tomar Jericó, e entrar e possuir a terra, né? Colocar o pé. Colocar o pé significa que eles creram na promessa e eles caminharam, se deslocaram, né? Tiveram a disposição de se deslocar em direção àquilo que Deus prometia. E essa questão de domínio, nós vemos que é o plano de Deus desde o início, né, Adriano? Lá no jardim, quando Deus criou todas as coisas, ele abençoou o homem e deu domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre as plantas, sobre todas as situações. Deus entregou o domínio, entregou a chave da terra, a autoridade, né? Ó, tá aqui, Adão, agora é contigo. Você cuida, você domina, você vai nomear, vai dar nome a cada animal. Quer dizer, Adão, ele vocacionava, né, os animais. Ele dizia, o nome significa, a gente já viu isso, né? Quando Deus nos vocaciona, a vocação que fomos chamados, Deus nos dá a direção, nos dá a especificidade sobre o que nós vamos exercer de acordo com a sua predestinação. Então, o Adão tinha esse poder de domínio da terra. Diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Adão tinha, junto com a Eva, a auxiliadora idônea, né, tinha esse poder de dar nome, de cuidar, de governar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre toda a criação. Mas aí o que aconteceu? O Adão falhou, porque veio a serpente, tentou ele entregou esse poder, esse domínio. E lá na tentação nós vemos que o diabo fala para Jesus, ó, me foi dado esse poder, me foi dado o domínio e eu dou a quem quiser. Então eu vou te dar se você prostrado me adorar. O diabo falou para Jesus. Jesus rebateu ele, não, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. E não cedeu. E Jesus conquistou esta autoridade novamente através da sua vida perfeita, pura, através de entregar, de dar a sua vida na cruz, e depois ele foi ressuscitado e ganhou esse domínio, essa autoridade, esse poder. E agora ele está transferindo, ele transferiu essa autoridade, esse poder à igreja. Por isso que diz que ele constituiu, o Pai constituiu ele mesmo como cabeça da igreja. E aí diz que é o seu corpo. Ou seja, o corpo de Cristo está na terra. A cabeça está no céu. Ela já recebeu toda a autoridade. Agora o corpo está na terra. Recebeu toda a autoridade, mas está nesse processo que você estava falando. De descobrir, de ver, de ter a mente iluminada. Por quê?
o servo, o filho, quando ele é pequeno, ele nada difere do servo, ele não tem condição de gerenciar os negócios do pai. Mas quando acontece aquilo que é o propósito de Deus dito aqui lá no começo, que diz que ele nos tornou filhos segundo o espírito de adoção, aquele filho maduro, aí o filho maduro vai vendo e vai tendo condições, maturidade para gerenciar os negócios do pai, para exercer essa autoridade na terra. Então, aí tem muitos aspectos, né? É interessante que essa autoridade não é sobre os homens, né, Adriano? Não é um governo, a gente não vai governar sobre as pessoas, mas vai governar sobre as circunstâncias. E como você estava falando, o primeiro desafio nosso é governar sobre nós mesmos, deixar que Deus governe sobre nós. Ele está no nosso espírito entronizado e ele quer ditar, governar a nossa alma e governar nosso corpo. Então esse é o primeiro desafio. Mas aí, à medida que nós, como igreja, vamos encarnando esse desafio de ser governado por ele, nós vamos governando as circunstâncias. E aí ele chama a igreja, no 23, de plenitude, que é aquilo que você estava falando no início, né? A plenitude. A igreja é a plenitude daquele que cumpre, que enche tudo em todos. Amém. E quando você fala que a igreja é a plenitude, e realmente eu estava citando o texto de Colossenses, né, que fala que no seu corpo existe a plenitude da divindade. Então, a plenitude da divindade habita em nós, meus queridos irmãos. Olha que coisa tremenda. O Pai, o Filho e o Espírito habitam em nós. Lá em João 17 ele falou isso, João 15 e João 17. Ele falou isso, que viria e faria morada em nós, o Pai e o Filho, por meio do Espírito. Então, Deus habita em nós. Esta é uma revelação tremenda, porque nós não precisamos fazer coisas para atingir ou para alcançar Deus, como se ele estivesse distante, como se fosse um esforço humano para tocá-lo. Mas ele está em nós. E aí o verso 23, eu vou citar novamente, que é o seu corpo, que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Primeiro, focar na plenitude, né? Essa plenitude de Deus está em nós, né? E nós somos o corpo de Cristo, meus irmãos. Lá na ceia, quando partimos aquele pão, é o corpo de Cristo que também é tipificado na cruz, quando foi rasgado, mas também somos nós, a igreja, que somos também hoje alimento para as pessoas quando nos partimos. Não quando em uma posição, ou falar de uma forma, não quero que os irmãos se ofendam, mas certa arrogância, né? Como se uma presunção nos posicionamos. Nós somos a bênção de Deus para as pessoas quando nós servimos de alimento para elas, quando frutificamos por meio do Espírito, ou quando nos partimos e eles se alimentam de nós. Porque nós somos esse corpo, o corpo de Cristo. Nós, a igreja, é o corpo de Cristo aqui na terra. A plenitude daquele, agora que é um outro texto muito legal, né? Que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos, ou enche tudo em todos. Nós já vimos lá no início que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas que estão no céu, na terra, e fazer este arranjo, tendo como Cristo o centro, e todas as coisas estão apontando, estão convergindo, estão relativas ao centro, que é Cristo. E aqui, além de encher tudo,
além de convergir tudo em Cristo, ele fala de encher todas as coisas. Então, nós temos essa figura, né? Ele como centro, ele como cabeça, o seu corpo como plenitude, para encher tudo dele. Esse é o propósito. Encher todas as coisas dele mesmo, de Deus mesmo, do seu reino. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E aí nós vemos o trabalho de Deus no decorrer dos milênios, né? Eu estava ouvindo hoje uma comparação que o irmão fazia do trabalho de Deus em 6 dias, né? E no 7º ele descansou, lá em Gênesis. Foi assim. Então, também na humanidade, ele diz, o Salmo 90 diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 dias como um ano. Troca, né? E um 1000 dia, anos como um dia. Isso. Me ajuda um aí. Dia como 1000. Isso. Isso, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um ano. Isso. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso. Então, perfeito. Então, o que acontece? Deus está trabalhando desde a criação até Abraão, mais ou menos 2000 anos. Aí desde Abraão até a vinda de Cristo, mais ou menos 2000 anos. Então são 4 milênios. Aí desde Cristo até nós, mais ou menos 2000 anos. Então a gente está perto do final do 6º milênio. E no 7º milênio é o descanso. E depois, ainda no 8º, né, inicia a eternidade futura. É quando as primeiras coisas já passaram. Primeiras coisas. Deus chama toda essa primeira semana na história de 7000 anos de primeiras coisas. E a gente vê que cada era é um aspecto que Deus está trabalhando para quê? Para convergir em Cristo todas as coisas. Antes ele trabalhava, a gente vê, trabalhava só com o povo de Israel, né? Claro, ele agia nas nações, mas o foco dele era o povo de Israel. Depois de Cristo, os gentios foram incluídos, então ele está agora aumentando como se fosse a esfera da sua influência, né? Os gentios, incluídos, formados igreja. Depois, no milênio, as nações também vão se converter, vão adorar a Deus, vão trazer a glória lá para Jerusalém, que vai ser o centro do governo de Cristo. Então as nações também inseridas. E aí, além disso, ele vai julgando, né? Julgando os inimigos dele, a besta, o falso profeta, a grande Babilônia, o dragão, e vai subjugando, e vai dominando, e esse plano vai avançando, vai avançando, vai avançando, até que lá no final do milênio, aquela realidade, a nova Jerusalém, desce do céu à terra, e aí ele enche todas as coisas, né? É quando Cristo recebe esse domínio da igreja, a igreja sujeitou todas as coisas, entregou a Cristo, e aí Cristo também, recebendo da igreja, vai entregar ao Pai. E aí Deus vai ser tudo em todos. É a mesma expressão que diz aqui, cumpre tudo em todos. Amém. Então, bom, você fez um apanhado geral aí, né, que vai até... eu gosto desses panorâmicos assim, eu escorrego e vou panorâmico. Isso, no panorâmico fala, e é muito interessante, porque também se cumpre a palavra que fala que toda a terra estará cheia da sua glória, cheia da sua expressão, né? Porque aí, nesse momento, isso vai acontecer de verdade. A plenitude daquele, a igreja é a plenitude daquele, o seu corpo é a plenitude daquele. Então, tudo, a plenitude fala de ser completo, né? Tudo que de Deus se conhece, tudo que de Cristo se conhece, está no seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, com essa verdade, falar que somos, assim, tudo de Cristo está em nós, meus irmãos. Tudo de Cristo está em nós, tudo de Cristo está em você, em mim, na igreja, no seu corpo. Não em um grupo ou em outro grupo, mas no seu corpo, em todo o seu corpo. Isso é legal, isso é interessante, porque isso vai nos enriquecer. E aí, que cumpre, você falou que enche, né? Enche tudo, enche todas as coisas, né? Nós não imaginamos como será glorioso um dia em que vamos ver, ter os nossos olhos abertos realmente para ver toda a expressão de Deus na sua igreja e em tudo que ele criou. Eu vou contar algo para você, acho que nem você sabe, uma época, uns anos, lá morávamos ainda em Curitiba, não era casado ainda, mas durante um dia eu tive uma experiência com o Senhor muito legal, assim, eu estava bem contemplativo, mas eu olhava cada folha de cada árvore, cada coisa que Deus criou, veja como é rico, como é rico em detalhes, é rico em expressão, em sabor, em cheiro, em volume, em forma. E não existe folhas iguais a outras folhas. E não, cada situaçãozinha é cheia da glória de Deus. E se nós tivermos os nossos olhos abertos, nós vamos nos enriquecer com tudo. Não apenas, lógico, aqui o texto é bem claro em falar do seu corpo, que é a igreja, tá? Mas toda a terra está cheia da sua glória, né? Toda a terra. E aí nós vamos ver tudo isso mesmo, cheio da glória do Senhor. Isso vai ser espetacular. Vai ser, lógico, vai ser um reino glorioso, um reino de toda a expressão de Deus, né? Mas hoje nós podemos entender e podemos viver e podemos experimentar que toda esta plenitude está no seu corpo, na igreja, na igreja. Por isso é tão importante tratarmos uns aos outros como Cristo, porque é Cristo. Né? Não sei, na nossa reunião de ontem, uma das pessoas estava comentando sobre que vê em Cristo uma expressão dele. Ele falou: olha, tudo que você fizer a qualquer um pequenino que crer nele, você faz a ele mesmo. Não sei se foi aqui em casa que foi falado isso ou aí na sua. Mas assim, tudo é Cristo. Nós somos o corpo dele. E se eu faço algo para você, Alexandre, ou para qualquer outro irmão, ou para qualquer outro que crê nele, nós estamos lidando, tratando, abençoando este corpo que é a sua plenitude. Veja que coisa legal. Então, por isso também devemos ter muito cuidado quando falamos deste corpo que é a sua plenitude. Mesmo que ele esteja, às vezes, errado, ou em pecado, ou em uma situação errônea, devemos ter cuidado, porque precisamos, quando tocarmos no corpo de Cristo, nós tocamos na plenitude de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Muito bom. Abacuque nos diz, né, que como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor. Então, essa tua experiência, você estava vendo a glória, né, em todas as coisas, a glória do Senhor. E depois você comentou dessa glória na igreja. Então, é isso. A terra vai se encher do quê? Do conhecimento dessa glória. A terra já está cheia da glória. Mas falta o quê? Falta se encher do conhecimento. Falta a igreja, que é a plenitude, manifestar isso. Sabe?
A criação aguarda, ela geme, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então, a gente vai caminhando já para o final com esta palavra. Seja uma expressão, seja a manifestação desta glória para alguém. Ensine alguém, manifeste uma virtude, comunique uma virtude. Eu tenho certeza, porque a palavra diz que você tem virtudes do Senhor derramadas dentro e você precisa manifestar isso para as pessoas. Às vezes, não é com palavras, né? A gente pode usar as palavras, mas normalmente no cotidiano é com atitudes. Então, Deus está chamando você para encher as coisas. Você é a igreja, você é a plenitude. Encha as outras pessoas de Cristo, manifeste virtude, domine as circunstâncias, manifeste, expresse esse governo que está no cabeça, e você é corpo, você tem esse governo, você tem essa autoridade, expresse isso. Eu queria já me despedir aqui e deixar este desafio para você expressar, encha alguma coisa de Cristo, encha alguém com uma palavra, manifeste, como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor. Adriano fica livre para fazer aí as considerações finais. Então, queria só também reforçar o que você está falando, né, nessas minhas considerações, que é o seguinte, nós precisamos não apenas entender que um dia, ver agora, nesse momento, que a plenitude de Cristo está no seu corpo, e tocar essa plenitude. E você, irmão e irmã, que está ouvindo, que está nos acompanhando e que vai ouvir essa mensagem no futuro, em um dos canais, entenda, você carrega em você algo de Deus, que as pessoas estão famintas por entender, por conhecer, por ver, por se alimentar. Porque você é a plenitude, faz parte dessa plenitude de Cristo. Então, quando você falou comunique virtude, né? Comunique a vida. Para você comunicar a vida, você precisa, bom, tem algumas coisas aí que a gente precisa fazer. Renovar o seu entendimento é algo muito importante. Começa por aí, né? E também se alimentar dele, né? Aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. Então tem vários versos, várias coisas que nós precisamos fazer, mas principalmente entender que nós já somos, já temos. Não é um pensamento positivo. Você é cheio da glória de Deus. Nós somos cheios. Estamos cheios de toda a plenitude da sua divindade. Nós, a sua igreja, que é o seu corpo. E com isso eu vou me despedindo aqui. Pessoal, até quarta-feira, neste mesmo horário, das 5 às 6. Das 5 às 5 e meia, né? Nos encontramos e você pode acompanhar no canal do YouTube, no Face. Eu acho que deixa embaixo, né, Alexandre, a relação dos nossos canais, para que as pessoas possam ouvir, ver e também serem abençoadas. Amém, pessoal? Até mais. Grande beijo, pessoal. Até mais. Tchau.